Você acha que baixou essa pilha política? Porque, como você falou, no meio artístico existe uma história do marketing, faz o L, do outro lado também. Você acha que baixou isso daí? A turma tá mais calma ou o bicho vai pegar mais fogo pro ano que vem? Sua percepção que tá nesse meio? Porque a turma te põe em pilha, né? Você vê, você é censurado na rede social, o diretor não te chama mais. Sim. Isso daí você acha que vai acalmar ou é cada vez pior? Não, eu acho, assim, tem pessoas ainda que têm um certo bom senso, né? Mas muita gente tem medo da patrulha, cara. Então, por exemplo, né, quando eu citei aqui lá em 2018, quando gente que eu trabalhava há anos aí, vieram como meus amigos, falaram assim, ó, cuidado, cara, cuidado, não se posiciona, você não vai, né, não vai trabalhar. Vai perder marca. E aí... por exemplo, um comentário no Facebook, as pessoas ficavam com medo, porque isso eu sei porque já me falaram, que assim, por exemplo, eu postava alguma coisa que não tinha nada a ver com isso, sei lá, do trabalho, uma peça, alguma coisa, a pessoa ia comentar e daí vinha outro buzinato e fala, pô, mas você é amigo, você fala com o cara. Caramba. É nesse nível, assim, é meio Stasi na Alemanha Oriental, assim, sabe? Quer dizer, fica uma patrulha que é surreal, cara. Então as pessoas ficam com medo de sabe aquela coisa meio 6 graus de separação do... Então, mas você sabe, isso aí também o Bolsonaro errou. Em quê? Isso ele errou. No quê? Porque ele errou em brigar com a classe. A classe artística? Ele brigou com a classe. Então, quando você briga com a classe, é ruim. Se eu fosse o cara, eu fazia que nem lá na Coreia do Sul. É o seguinte... Você tem um filme? Beleza, eu sou do governo. Você vai ser meu sócio. Mas eu quero ganhar com o seu filme também. Eu financio o teu filme, mas você vai buscar lucro nesta porcaria, senão não financio mais. Você é sócio mas do isso cara. é lei do mercado, que muita gente não quer. Mas muita gente aqui não quer isso. Muita gente aqui não quer isso. O que pode ser só pra um. Muita gente aqui quer a agenda ideológica. Os caras injetam dinheiro no filme. Quando dá prejuízo, o cara perde dinheiro. O próximo filme vai ser com o Felipão. É sócio. Mas Emílio, mas essa é a lei do mercado. Aqui vai pros amigos. Então. Aqui vai pros amigos. Teve aparelhamento ao longo dos anos, foi tendo um aparelhamento nas instituições, né? Na Funarte, na Ancine, enfim, em quem libera a verba. E tem a galera que é amiga do rei. E essa galera é beneficiada. Então, assim, você tem o idiota útil, você tem a galera que quer fazer porque para ser aceita, né, no meio. É um meio pequeno, tanto da música, do teatro, é um meio pequeno. Então, assim, a galera quer ser aceita. Então, assim, muita gente que nem sabe política ou história quer, eu repito o que o maioral lá fala, né? O medalhão fala, porque para ser aceito. A máfia do Dendê. A máfia do Dendê. Debaixo da asa. E tem a máfia do Dendê, que é isso. Isso que eu já falei, eu não vou... Posso até citar o nome assim, mas eu já fiz novela, por exemplo, na Globo com um ator que me dava super bem, mas, o cara tem apartamento em Paris, cara. Você não compra apartamento em Paris com salário. Você não compra, meu. Você vai comprar no Brasil, você tem que trabalhar 30 anos pra comprar, imagina. Entendeu? Você não compra. Então, assim, como que... É isso. Então, tem gente que, de novo, né, cara, se abdica de uma... Então, não é... Porque artista, às vezes, gosta de falar que é um cidadão especial, entendeu? Porque eu sou uma classe artística. Não. É todo mundo igual, cara. Você é brasileiro, cidadão, você paga imposto, você não é você tem talvez tenha um poder de influência, sim, né? A gente admira, eu também, tem um monte de gente que eu sou fã. Agora, cara, você não pode se colocar numa posição acima de todo mundo porque achar que você é melhor porque você aparece na TV, pô. Entendeu? Então tem uma galera que se aproveita, se deixou corromper, entendeu? Isso, historicamente também, na União Soviética tinha a mesma coisa, cara. O Stalin, né, fazia o filme dele, onde ele era protagonista, escolhia os atores. A própria Venezuela, né? A emissora oficial da Venezuela tem alguns artistas que eram famosos, que viraram chapa branca da ditadura e que exercem descaradamente esse papel, né? Exato. Porque daí você mantém o status, você mantém um monte de grana. Benefício. Né? Então é gente que gosta de ficar em volta de político. Que nem grandes empresários. Mas na Venezuela do BNDES. Cara, é o mesmo processo de corrupção. Então, mas por exemplo, você acha... Você vai preso, você faz Então, você acha que tudo é interesse, então? Não, eu acho que tem gente que realmente
aquela história, né? Quando você... Difícil não ser jovem sem ser de esquerda, aí quando você amadurece, você não deixa de ser de esquerda. Tem gente que ainda continua nesse sonho utópico, mas de novo, é porque não leu, não viajou, né? Burros, quer dizer. Olha, desculpa, mas assim, eu tive a oportunidade de ir pra Rússia, de ir pra Hungria. Você foi? Ucrânia, eu fui pra Chernobyl, fui pra... Nossa, enfim. E, cara, quando você tá lá em loco, num país que já foi, sofreu, você vê um pós-guerra. Você vê um pós-guerra que é outra coisa, cara. Até hoje, por exemplo, na Hungria, a bandeira da Hungria eram 3 cores. Durante a União Soviética, eles botaram uma foice e martelo. Eles começaram a fazer o quê? Cortar a bandeira. Pô, o muro caiu em 91. Até hoje, você vai na Hungria, tem bandeira hasteada com buraco, cara, no meio da bandeira. Por quê? Porque os caras é recente, os caras sabem o que sofreram. Eu namorei uma menina da Estônia, fui lá pra Tallinn, tinha um museu da Segunda Guerra só contra o comunismo. Você fala, pô, mas não ia ser primeiro contra o nazismo? Pô, os nazistas ocuparam 3 anos lá. Os russos foram lá e o comunismo ficou décadas. Então os caras têm muito mais ódio de comunismo, lá por exemplo na Estônia, do que, obviamente, é aquela coisa de trocar, não é nem 6 por meia dúzia, porque daí o comunismo foi lá e estuprava todo mundo, enfim. Então assim, historicamente, cara, é fácil, eu falo, é fácil você ser comunista na Vila Madalena, você ser no Baixo Leblon, entendeu? Aqui, se beneficiando do capitalismo. Agora, eu falo pra galerinha da arte, assim, qual que é a tua banda preferida lá da Coreia do Norte? Você que é roqueiro? Fala aí a tua banda da Coreia do Norte. Kim Jong-un. Não tem, cara. Você gosta do quê? Você gosta de cultura ocidental, onde tem democracia, né? Então é incongruente, cara. Mas, enfim, vai explicar, né? Até começar a pensar um pouco, né? E permeia muito do ambiente artístico, né? 95% é dominado por essa mentalidade. Porque ficou bacana, é aquela história, né? O LGBT usar a camiseta do Che Guevara, né? Pô, o cara é um assassino de LGBT. Pera lá. Na Rolling Stones. Desculpa, vocês estão falando errado. Eles não matavam os gays. Não. Eles mandavam era um campo onde você... Era uma cura. Era tipo reabilitação. Uma reabilitação. Sim. Agora, não era fuzilado. Agora, vocês gostam de inventar muita coisa. Exagerar. Que um homossexual não. Você, por exemplo, Superman, era balaço na cabeça. Você que dá... Você com esse jeitão... Era balaço na cabeça. Aí é contra-revolucionário. Ele escreve isso, ele fala, o melhor som que existe é o da bala explodindo o crânio do contra-revolucionário. Então não precisamos nem voltar tanto atrás. Agora a China, no passado, porque estava tendo uma influência lá dos doramas coreanos na China, a China proibiu, porque disse que estava feminizando os meninos chineses. Então, né? E aí, alguém fala disso? Agora a galera da lacração, entendeu? Ninguém fala nada, né? Então, assim, cara... numa escala, né, global, assim, falando no Brasil, assim, se a gente... Tem gente que compactua ainda com esse tipo de pensamento no Brasil, cara. Eles gostam de falar tanto em retrocesso. Pra mim, isso é a coisa mais retrógrada que tem, né? Se alguma coisa que tá comprovada, né? O marxismo é comprovadamente falha. A gente já testou em 70 anos, nunca tanta gente morreu na história da humanidade com, né? E vê agora, né? Pra quem é a galera ali dos Faria Limers, que também é bacaninha, né? Porque você acha que é só a galera do... Não, isso que eu fico... A galera, a princípio, iluminada, né? Do Faria Limer. Vê aí o que só nesse período aí, né? O que o nosso amigo... Os liberais. O Barba... O que o Barba causou... Os liberais. O Sam escreveu na carta. O que o Barba causou aí, cara? O Sam escreveu a carta. Eu não participei da carta. Participou sim. Eu vou falar aqui. Só